Tudo de bom para você. Um grande abraço a todos que se ligam aqui no Mestres da História. Eu sou o professor Edenilson Moraes e desta vez irei trabalhar com vocês História do Brasil, com o tema Cultura, Patrimônio e Diversidade Cultural Brasileira. Pois bem, amigos, cultura é um conceito extremamente polissêmico, uma vez que possui uma grande gama de significados. Afinal de contas, cultura abarca todas as realizações humanas ao longo de sua existência, as formas artísticas, religiosas, as produções intelectuais, a linguagem, música, dança, costumes, tradições, interações sociais, tudo isso é denominado cultura. Portanto, cultura é um conjunto extremamente complexo. Cultura é uma marca, é uma identidade, é aquilo que identifica um determinado grupo de indivíduos, que pode ser um clã, uma tribo, uma etnia, ou até mesmo uma nação. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz em sociedade. São valores culturais. Dessa forma, podemos afirmar que não existem culturas superiores ou culturas inferiores. Existem apenas culturas diferenciadas. As culturas são diferentes, mas todas elas têm um grande valor, todas elas têm grandes ensinamentos a proporcionar. Cultura, então, é uma marca, é uma identidade, é aquilo que garante um significado, uma marca indelével de um determinado grupo de indivíduos. Denomina-se cultura, então, gente, todo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes, as tradições e todos os outros hábitos e também aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma determinada sociedade. Cultura pode ter um âmbito material ou imaterial. Existe então a cultura material e existe a cultura imaterial. O que vem a ser a cultura material? Cultura material, meus amigos, é tudo aquilo que é tangível, é tudo aquilo que é concreto. Um conjunto de objetos. Que objetos são esses? Utensílios, ferramentas, adornos, moradias, armas, que formam o quê? Formam o ambiente concreto de uma determinada sociedade. É por isso que eu falei que cultura material é tudo que é concreto, é tudo que é tangível. Esse conjunto de objetos, de ferramentas, de adornos é denominado cultura material. Existe também a cultura imaterial, que vem a ser o que? A chamada cultura imaterial. São as expressões culturais, as tradições que um grupo de indivíduos preserva justamente em respeito à sua ancestralidade. Preserva aqueles valores culturais para serem transmitidos para as gerações futuras, para as gerações posteriores. Exemplos de cultura imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações das mais variadas, tanto festas profanas quanto festividades religiosas, as danças, a música, os ritmos, as lendas, o folclore, os costumes e todas as demais tradições. Tudo isso denomina-se cultura imaterial. São aqueles valores intangíveis como estes mencionados anteriormente. Dentro desse contexto, dentro dessa definição de cultura material, aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, e cultura imaterial, as tradições, todo aquele arcabouço cultural que engloba o passado ancestral, música, dança, costumes, hábitos, lendas, folclore, etc. Tudo isso acaba sendo englobado dentro do chamado patrimônio cultural brasileiro. E o Brasil é um país que possui um riquíssimo patrimônio cultural. Afinal de contas, todo o processo de formação histórica brasileira contou com a contribuição
de diferentes segmentos sociais, de diferentes etnias, e tudo isso gerou uma grande pluralidade cultural brasileira. E isso deve ser preservado. E como é que isso é preservado? Através da valorização do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com a Constituição Federal, a nossa atual Constituição de 1988, lá no seu artigo 216, estabelece que denomina-se que constituem-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados de forma individual ou em conjunto, que são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentro dos quais podemos incluir as formas de expressão, os modos de criar, os modos de fazer, de viver, as expressões de religiosidade, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, além dos conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e também científico. E quem é que vai justamente ter a função de defender o patrimônio cultural brasileiro, que tem a cultura material e a cultura imaterial? É o IPHAN, meus amigos. IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN tem a função de preservar a cultura brasileira, preservar todo o rico patrimônio cultural do nosso país. E mais do que isso, garantir que as próximas gerações também tenham acesso a esse rico caldeirão de valores culturais que o Brasil possui. Então, o IPHAN tem a função de proteger o patrimônio cultural material e imaterial do Brasil. O IPHAN tem a função de garantir a proteção ao patrimônio material brasileiro. O que vem a ser o patrimônio material? Porque você tem o patrimônio material, mas tem também o patrimônio imaterial, certo? Então o IPHAN, ele tem a função de defender tanto o patrimônio cultural material, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, quanto defender também os bens imateriais do Brasil. Bom, vamos começar falando aqui sobre o patrimônio material brasileiro. O que vem a ser o patrimônio material? É o conjunto de bens culturais arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, de belas artes e de artes aplicadas. Dentro deste conceito de patrimônio material, nós teremos os bens imóveis e também os bens móveis. Vamos começar pelos bens imóveis. O que são os bens imóveis? São os núcleos urbanos, os sítios arqueológicos e paisagísticos e os bens individuais. Vamos então mencionar alguns exemplos para ficar bem mais clara a nossa explanação. Sítios urbanos. Nós podemos incluir o Centro Histórico de Salvador, o Centro Histórico do Recife, o Centro Histórico do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de São Paulo, o Centro Histórico de Cuiabá. São todos esses núcleos urbanos de valor cultural. Perfeito? Nós temos também sítios arqueológicos em grande quantidade pelo Brasil. São locais que preservam a passagem, ou que registram pelo menos a passagem de grupos humanos que habitaram essas partes do Brasil em tempos remotos. Existem inclusive diversos estudos arqueológicos pelo Brasil, no sentido de conhecer o modo de vida dos primitivos habitantes desse território. Nied Guidon, por exemplo, desenvolve importantes trabalhos arqueológicos na Serra da Capivara. Nós temos importantes sítios arqueológicos também
Em Minas Gerais, sítio arqueológico de Lagoa Santa. Nós temos também núcleos paisagísticos no Brasil que são bens imóveis. Exemplo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Importante cartão postal da cidade maravilhosa que surgiu durante a época do período joanino. Foi Dom João quem ordenou a construção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E por aí vai. Todos esses são bens imóveis, mas existem também os chamados bens móveis, que são coleções arqueológicas, acervos bibliográficos e documentais, também acervos arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Todos esses já são bens móveis. Eles podem ser deslocados para outras localidades. Vamos pegar um exemplo aqui de um sítio arqueológico. Digamos, uma gruta, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Esse é um bem imóvel, está lá em Minas Gerais. Mas vamos imaginar que foram encontrados cacos de cerâmica que assinalam resquícios da passagem do homem aqui no território americano, aqui no atual território brasileiro, em tempos remotos. Esses resquícios que assinalaram a passagem dos seres humanos por esta região, eles podem ser deslocados. São, portanto, bens móveis. Perfeito, meus amigos? Então, o patrimônio brasileiro, ele é material, como esse que nós acabamos de falar, mas existe também o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial são as crenças, as tradições, os hábitos, os modos de fazer, toda aquela riqueza cultural brasileira que pode ser transmitida, que pode ser passada de geração em geração e que passa constantemente por adaptações. Afinal de contas, devemos ter em mente que cultura não é um conceito estanque, um conceito imóvel. Muito pelo contrário, senhores. Cultura é um conceito dinâmico, é um conceito que está em constante mudança, em constante adaptação, constante mutação. Cultura, ela é dinâmica, ela está sempre se recriando. E o patrimônio material, como eu disse para vocês, é transmitido justamente através da oralidade de geração em geração. E esse patrimônio imaterial é extremamente importante, porque ele gera um sentimento de identidade, gera um sentimento de continuidade. Ele promove o respeito à diversidade cultural e também à criatividade humana no Brasil. O patrimônio imaterial é fundamental, porque ele gera um sentimento de pertença nos indivíduos, gera um sentimento de valorização pelo passado, uma valorização pela história, principalmente pela cultura de nossos ancestrais. Em se falando de patrimônio imaterial, nós poderíamos listar aqui um grande número de aspectos que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Exemplo, o maracatu. O maracatu é patrimônio cultural imaterial do Brasil. Esta dança, esta festividade ocorrida em Pernambuco já se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil. Falando em Pernambuco, poderíamos mencionar também o frevo. Sim, o frevo é patrimônio cultural imaterial da humanidade, tombado pela Unesco. O frevo também tem uma representatividade cultural muito grande, não apenas no Brasil. Já é conhecido em vários países do mundo esse valor cultural que tem o frevo brasileiro lá em Pernambuco. Poderíamos citar também o ofício das baianas do acarajé, as famosas baianas do acarajé, que é um patrimônio cultural imaterial do Brasil. O saber que aquelas baianas possuem na feitura do famoso acarajé baiano, isso aí foi tombado e registrado pelo IPHAN como o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Quer mais um exemplo? O queijo de Minas, o modo artesanal de se fazer
queijo de Minas, aquilo que foi transmitido de geração em geração, que remonta um pedacinho da nossa história ao século XVIII, quando se deu a colonização desse território em Minas Gerais, durante o ciclo do ouro. Nós tivemos uma culinária importante que se edificou naquele contexto histórico. E temos, por exemplo, o modo artesanal de se preparar o queijo de Minas Gerais, também é patrimônio cultural imaterial do Brasil. Falando aqui da nossa região centro-oeste, poderíamos mencionar o modo de se fazer viola de coxo em Mato Grosso. Também é patrimônio cultural imaterial brasileiro. A viola de coxo, que é um instrumento característico da cultura mato-grossense, instrumento utilizado para o cururu, o siriri, representa um pedaço de nossa história e um aspecto significativo da cultura mato-grossense. Também foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Temos ainda, meus amigos, o ofício das paneleiras de goiabeiras no interior do estado do Espírito Santo. Pois é, aquelas senhoras que de modo artesanal, de modo bastante eficiente, com muita qualidade, fazem as panelas de barro. Também um aspecto tombado como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Temos ainda a capoeira. Capoeira é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Foi tombada pela Unesco. É outra grande expressão cultural brasileira de grande representatividade. Como você percebeu, o Brasil possui um riquíssimo patrimônio cultural que deve sim ser estudado, ser conhecido, ser valorizado por todos os brasileiros. Que todas as escolas brasileiras devem necessariamente contribuir para que os jovens conheçam todas as potencialidades culturais que o Brasil possui e tenham orgulho do nosso país, do Brasil, com sua riquíssima diversidade cultural. O Brasil apresenta diferentes costumes, uma sociedade bastante eclética, na vestimenta, na culinária, nas tradições, nas manifestações religiosas, nas tradições, entre outros aspectos. O Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, apresenta evidentemente diferenças climáticas, diferenças de relevo, diferenças de vegetação, mas apresenta principalmente grandes diferenças sociais, econômicas e grandes diferenças culturais entre as suas 5 regiões. Tudo isso é fruto do processo de formação histórica brasileira, do processo de construção do Brasil enquanto nação, que teve a contribuição de diferentes matizes sociais, que são os formadores da cultura brasileira. Você tem, por exemplo, os colonizadores europeus, os portugueses, os colonizadores do território brasileiro, que para cá vieram a partir do século XVI, empreendendo a colonização, a exploração econômica brasileira e, por extensão, também apresentando os traços de sua cultura que podem ser verificados, por exemplo, na religiosidade, na linguagem. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa porque fomos colônia de Portugal. Temos também aspectos relacionados com a sociabilidade, com música, com tradições, com folclore, com a própria alimentação. Mas nós tivemos a contribuição também de outros setores, de outras matizes sociais para o Brasil. As populações indígenas, os primeiros habitantes do território brasileiro, em muito contribuíram em diversos aspectos na linguagem. São milhares de palavras de origem indígena, são cerca de 20 mil palavras que estão inseridas na língua portuguesa, palavras de origem indígena. Temos vários hábitos, o hábito de tomar banho todos os dias, por exemplo, de dormir em redes, são hábitos assimilados a partir das populações indígenas. Contribuíram também nas tradições, no folclore, na alimentação, na medicina, com o conhecimento, o saber
das plantas medicinais, enfim. Temos ainda a contribuição das populações africanas escravizadas, trazidas para o Brasil entre o século XVI e XIX. Os africanos, na condição de escravizados, também em muito contribuíram para a formação da cultura brasileira, para a formação da sociedade brasileira, um riquíssimo arsenal cultural trazido pelos africanos, de expressões de religiosidade, de uma gama enorme de palavras também que foi inserida na língua portuguesa, de aspectos relacionados com a culinária, de aspectos relacionados a certos ofícios que tiveram a contribuição fantástica dos elementos africanos trazidos para o Brasil, que contribuíram de modo emblemático também na construção de nossa cultura. Mais tarde nós tivemos os outros imigrantes europeus que vieram para o Brasil também na condição de trabalhadores livres, isso principalmente a partir do século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira, quando vieram para o Brasil italianos, espanhóis, novas levas de portugueses, alemães, e depois vieram também os asiáticos, a partir do início do século XX, com os japoneses, por exemplo. Então, a construção da identidade cultural brasileira tem esses aspectos formadores. Nós temos a matriz europeia, temos também a matriz indígena, possuímos também a matriz africana. E o resultado de tudo isso foi a pluralidade cultural brasileira, que é um dos aspectos mais emblemáticos do nosso país. O fato de possuirmos uma população pluriétnica, multiétnica, pluricultural, uma grande diversidade cultural existente em nosso país. Uma rica diversidade cultural de norte a sul do nosso país. Nordeste, por exemplo, poderemos elencar uma série de manifestações culturais, inúmeras danças e festas, como o Bumba Meu Boi, maracatu, frevo, forró, caboclinhos, o carnaval, que é tão emblemático em Salvador, em Recife, por exemplo, ciranda, coco, cavalhada, a capoeira, que é patrimônio cultural imaterial da humanidade, como os senhores bem sabem. Além disso, temos também na região Nordeste uma série de manifestações religiosas muito importantes. Temos, por exemplo, a festa de Iemanjá. Iemanjá, a rainha do mar, uma festa de origem africana, que expressa a religiosidade dos escravos trazidos para o Brasil, que promoveram esse sincretismo religiosos da religião de matriz africana com a religião católica. É uma expressão fundamental de nossa cultura. Quer outro exemplo? A lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, meu rei. É outra expressão cultural fantástica. Poderíamos mencionar ainda a literatura de cordel, a rica literatura de cordel, que é tão emblemática, tão fascinante lá no Nordeste brasileiro. Poderíamos citar também o artesanato, que é tão importante, tão emblemático, diversificado, por exemplo, com a utilização do barro lá na região Nordeste. Isso, meus amigos, sem falar na culinária. Olha só de falar, já ficamos com água na boca. A culinária nordestina, com vatapá, caruru, munguzá. Deixa eu parar por aqui, senão eu não vou conseguir falar. Vou ficar com muita fome, porque afinal de contas, a região Nordeste como um todo apresenta grandes potenciais. Potenciais turísticos e potenciais culturais também. Por isso que é muito importante conhecer o Brasil, visitar o Brasil. Se tivermos oportunidade, é muito bom conhecer o Brasil, conhecer a sua rica cultura. Na região norte do Brasil temos diversas manifestações culturais. Temos, por exemplo, festas muito populares, como o Círio de Nazaré, realizado todos os anos na cidade de Belém do Pará, a expressão da religiosidade do povo paraense. Isso sem falar no Festival de Parintins, lá no Amazonas. Sim, aquela rivalidade toda que existe
entre os bois Caprichoso e Garantido, olha, todos os anos atraem milhares de brasileiros e até mesmo o pessoal de fora, aí, o Boi Bumbá, da região amazônica, lá em Parintins. Temos vários elementos culturais ainda na região norte do Brasil. Poderíamos citar alguns ritmos musicais como o carimbó que tem pinduca, fez muito sucesso, está ainda até hoje na ativa lá na região norte do Brasil. Temos o Congo ou a Congada, temos ainda a Folia de Reis e a Festa do Divino, que acontece não apenas na região norte, mas em várias regiões brasileiras. Vale dizer ainda que na região norte tivemos uma grande influência indígena na culinária. Vamos começar a falar de comida de novo, é covardia, né? O pato no tucupi, comida paraense, só para citar um exemplo, ficamos por aqui, né? Não vamos torturar-nos hoje. Vamos agora para a região centro-oeste do Brasil, que apresenta um arcabouço cultural formado por contribuições de indígenas, de paulistas, de mineiros, gaúchos e até mesmo de imigrantes, principalmente dos dois países vizinhos à região centro-oeste do Brasil. Estou falando de Paraguai e Bolívia, que também muito contribuíram nos aspectos culturais, principalmente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos várias manifestações culturais riquíssimas na região centro-oeste do Brasil. Vamos mencionar as principais. A Cavalhada, que simula a Guerra da Reconquista, que é uma celebração que lembra da vitória católica na Guerra de Reconquista, que é realizada nos municípios de Pirinópolis, no interior de Goiás, e também de Poconé, no interior do estado de Mato Grosso. Podemos citar ainda Cururu e o Siriri em Mato Grosso, grandes expressões da cultura mato-grossense, a dança do Congo, também chamada de Congada. Podemos mencionar a festa de São Benedito em Cuiabá. Podemos mencionar ainda a dança do Chorado em Vila Beira da Santíssima Trindade, entre outras manifestações culturais riquíssimas que possuímos na região centro-oeste no Brasil, que também apresenta uma culinária bastante apetitosa, com arroz com piqui, temos a sopa paraguaia, arroz carreteiro, Maria Isabel, empadão goiano, os peixes do Pantanal, que são uma delícia, pacu, pintado, piraputanga e por aí vai. Na região sudeste do Brasil, os principais elementos culturais são a Festa do Divino, os festejos católicos em várias cidades da região sudeste do Brasil, a Congada, cavalhadas, o Bomba Meu Boi. Também podemos mencionar o Carnaval, que é tão característico, que é uma verdadeira indústria no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A festa de Peão de Boiadeiro, no interior de São Paulo, um destaque para Barretos, que hoje também é uma grande expressão cultural da região sudeste do Brasil. O batuque, o samba, a festa de Iemanjá, a Folia de Reis, entre outros aspectos importantes da cultura, entre outros elementos culturais importantes da região sudeste do Brasil. Tem ainda uma culinária muito diversificada, marcando pela influência indígena, influência africana, influência portuguesa e dos diversos grupos de imigrantes europeus e asiáticos que se estabeleceram na região sudeste do Brasil. Indo mais para o sul, temos grandes influências culturais indígenas, africanas, mas sobretudo influências culturais europeias, principalmente dos imigrantes italianos e alemães. Temos grandes festas típicas muito famosas Brasil afora, que são realizadas na região sul do Brasil. Destaque, Festa da Uva, que é realizada na cidade de Caxias do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, uma festa de origem italiana. Ou podemos mencionar a festa catarinense, Oktoberfest, que é de origem alemã. Temos ainda a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é de origem religiosa portuguesa, lá também em Santa Catarina, além da Congada. A culinária também, precisa dizer, uma culinária também bastante variada, tem o churrasco, tem o chimarrão,
tem o camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, que é uma espécie de cozido de carne em panela de barro, além do consumo de vinho. Isso, muito bom, não é mesmo? Pois é. Vimos então na aula de hoje algumas das principais características do conceito de cultura. Falamos sobre cultura material, cultura imaterial. Abordamos o patrimônio cultural brasileiro. Falamos do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Abordamos a função do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e falamos também sobre as principais manifestações culturais das 5 regiões brasileiras: Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. Aqui na descrição deste vídeo você vai ter um material de apoio, que você vai poder testar os seus conhecimentos, aprimorar os seus conhecimentos com um caderno de atividades com questões ligadas à cultura, patrimônio e diversidade cultural brasileira, que já apareceram em provas, principalmente do Enem. Você vai aqui no link, baixa esse material, exercite-se em casa, mande suas dúvidas, eu te espero aqui. Vamos ver se toda semana vamos providenciar um vídeo novo abordando aspectos relativos à história para você que está se preparando para o Enem. Um grande abraço e te vejo na próxima. Até!